Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu estou aqui com a Gisele Pereira e ela vai falar para nós como é que foi a vida dela antes e depois de Axis. Então, Gi, conte para nós como você era antes de procurar essas ferramentas aí integrativas que eles dizem, né? Esses processos integrativos, como era a sua vida antes e o que aconteceu depois, né? Porque você tem uma boa novidade aqui para contar para nós e com certeza vai ser um marco aí na vida de muitas pessoas. Fala para mim, fala para nós como era a sua vida antes, o que te levou a procurar isso que você procurou para chegar onde você está hoje. Oi, Denise. Oi, pessoal. Então, antes de Axis, eu era uma pessoa extremamente insegura, era uma pessoa que tinha medo de investir em qualquer coisa com relação a mim, né? Porque eu tinha vários pontos de vista sobre mim, e esses pontos de vista eu acredito e tenho certeza hoje que eu comprei de outras pessoas. Então, antes de Axis, até quando eu procurei a Denise, né, eu era uma pessoa que tinha uma estima totalmente baixa com relação à minha pessoa. Nunca estava satisfeita com nada em minha vida, né? E depois das primeiras sessões, eu já fui percebendo que tudo é um interessantíssimo ponto de vista que eu tinha sobre mim, sobre minha vida, sobre o que eu era. E depois das primeiras sessões eu já comecei a sentir mais segurança, comecei a perceber, né, que eu poderia ser aquilo que eu quisesse ser, independente do que as outras pessoas falavam ou percebiam, ou enfim, tinham um ponto de vista sobre o que eu era. É interessante que a Gi chegou para um processo de coaching inicialmente e aí no meio do caminho nós entramos com os processos quânticos, né? Que são os processos que hoje Isso. estão estourando aí em virtude da eficácia que eles têm, né? Da rapidez que eles têm. Então eu entrei com o processo de coaching, ela já ganhou consciência, ela já percebeu algumas coisas. E aí assim, o que veio estourar mesmo foi depois os processos de barras de Axis e os outros processos que Axis nos trazem, né? Então, assim, você percebia que você não era você, que você estava o tempo todo tentando funcionar de uma forma para se encaixar na vida dos outros, é mais ou menos isso? Isso mesmo. Tudo que eu fazia era porque eu achava que eu tinha que fazer, porque as outras pessoas iam me ver melhor daquela maneira, né? Como eu faria, como eu estava fazendo. A ideia de ser boa o tempo todo. Né? Eu tenho que ser boa, eu tenho que ser uma boa pessoa, eu tenho que fazer tudo certo. Né, uma autocobrança muito grande em relação a tudo da vida, e isso vai se estendendo às pessoas que estão à nossa volta, que você também não vive a sua vida como você realmente é, e também não permite que as outras pessoas possam ser como elas são. Você percebeu diferença nisso? Eu lembro que você veio e você fez uma queixa que parece que você não tinha um sono muito tranquilo, que você tinha um sono agitado, e fale mais para nós sobre isso. Isso, né? Durante muito tempo, nossa, eu tive muita insônia. À noite eu acordava, ficava pensando num monte de coisa, de como seria a minha vida no outro dia, o que eu faria, né? E tudo, durante a noite eu cronometrava o meu dia, pensando nas atitudes que eu teria para que as outras pessoas me vissem como a elas gostariam de me ver, né? E não fazendo o que eu gostaria de fazer. Tá, então aí no meio do caminho nós entramos aí com esses processos quânticos e eu percebi que você teve uma grande expansão, né? Você passou a viver por você, olhar as suas verdades, ver o que funcionava para você, até que, com tudo isso, você com certeza começou a contagiar outras pessoas, né? Que vivem com você, que convivem com você, até que você chegou no curso. E aí, como é que foi isso para você? Isso, né? Não demorou muito tempo para fazer o curso. Foram 6 meses depois da primeira sessão de barras, porque eu percebi que eu podia ajudar outras pessoas. Ai, meu Deus, tá cheio de mosquito aqui. Eu não tô percebendo mosquito. Ela tá percebendo mosquito. Eu não estou percebendo mosquito. Tá, eu tô tão concentrada Tá, então aqui. eu percebi que eu poderia Sendo nós mudando o mundo, né? Tá bom. que eu ok. poderia ajudar outras pessoas com
barras de axis, né? E mais que isso, eu poderia me ajudar muito mais ainda. É entender esse universo, né? Entender como é que Isso. funciona, o porquê de tantas coisas e o melhor de tudo, não só saber o porquê, o como, o de onde veio, mas como é que eu vou resolver isso, que acho que essa é a grande sacada, né? Como é que eu vou resolver tudo isso? Porque só entender e saber o porquê, que diferença vai fazer? Então, pessoal, a gente chegou com uma questão bem delicada e que ela já estava buscando há tempos e não tinha ainda tido um resultado com isso, né? É o que eu sempre falo, né? Talvez você esteja em busca de respostas e de porquês e de justificativas. E nesse mundo nosso aqui energético, as coisas fluem, elas só fluem. Não importa a forma que elas vão acontecer, elas fluem. Então, você pode falar para nós sobre isso, que eu acredito que vai ser uma imensa contribuição para muitas pessoas que estão aí também ansiosas por isso? Sim, né? Então, depois que eu comecei a ser praticante de barras, eu aprendi vários processos para chamar a energia para o nosso corpo, né? Então, todos os processos que eu aprendi, eu apliquei para estar acontecendo o que hoje eu estou vivendo, né? E uma das coisas que eu estava buscando há 7 anos, mais ou menos, era ter mais um filho. E todos os prognósticos diziam que eu não conseguiria mais ter filhos. E aí, né, fiquei na pergunta, o que mais é possível, fazendo o mantra de Axis e sempre imaginando ter mais um filho, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E aí, finalmente, em fevereiro, aconteceu. E o que eu os estou médicos grávida. diziam para você? Qual era esse prognóstico? O que eles falavam que você nunca poderia ter? O que você tinha, né, que impedia você de ser mãe, né, que você ficou tanto tempo buscando isso? O que era isso? Você pode falar para nós? Isso, então de acordo com os exames, né, eu tinha miomas, fiz cirurgia, trompas com aderência, o que impedia o óvulo, né, chegar até o útero, e tudo isso, então, eles falavam que né, a dificuldade de engravidar era muito grande, tipo, eu tinha 1% de possibilidade para engravidar. Interessante esse Né? ponto de vista, que eles tenham esse ponto de vista, Sim, né? e inclusive esses dias eu fui no obstetra, comentei isso com ele, né? E ele falou: não sei o que aconteceu que você engravidou, só sei que você engravidou. Então, E eu, lógico que eu sei o porquê eu engravidei, né? Às vezes, né, a gente vai aproveitar a deixa aqui. Nossa, foi um negócio no meu cabelo, não tô enxergando, mas tudo bem. Às vezes, muitas vezes, as pessoas nos vendem um ponto de vista como se fosse uma realidade fixa. Então, quando você procurou, né, vários recursos, muitas pessoas disseram que, de acordo com a coletividade, com o que se estudou, com as possibilidades, você não teria essa chance gigantesca de ser mãe novamente. Tá? Pode ser que conscientemente ou inconscientemente você tenha por um tempo comprado esses pontos de vista como se fossem seus, que é a questão que ela falou ali de viver a vida que não era dela, viver uma vida sempre em função do outro, né? Que é o que acontece com a gente. Então, quando ela entrou para esse mundo energético, começaram a se dissipar essas energias que fundamentavam essa crença dela. Ela começou a dissipar essa polaridade. Ah, eu posso ter, eu não posso ter por causa disso, por causa daquilo. Sempre a polaridade. E aí o que ela fez? Ela abriu infinitas possibilidades. E o que mais é possível? E aí, diante disso, né, em fevereiro... Aí, né? Ela nem acreditava, foi muito resultado. engraçado, nem acreditava. Você está grávida de quantos meses? De 8 semanas, 8 né? semanas. Aproximadamente 2 meses, e tá tudo evoluindo certinho. Tudo bem, tudo tranquilo, né? Eu não acreditava realmente, porque, né, o ponto de vista que eu comprei é que eu não ia conseguir mais ter filhos. E aí, quando eu fiz o exame e vi o resultado, demorou para cair a ficha, né? Pra ver que tava tudo bem, que tava tudo certo, que era isso mesmo, que ela estava grávida, que o coraçãozinho tava batendo. Até confirmar que tava tudo certo, né, foi complicado, mas agora tá tudo bem. Tá. Qual que é a sensação aí? O que vem pra você? Qual que é o teu
teu aprendizado de tudo isso, o que você deixa aqui para nós, para essas pessoas que de repente estão como você na mesma situação, buscando o que disse ser impossível, né? E que realmente é possível. Nós temos mais uma pessoa aqui que também tem uma história bem parecida com a da Gi, né? E possivelmente mais tarde ela vai também gravar com a gente. Então, o que você percebeu de tudo isso? Porque faz pouco tempo, né? Faz o quê? Um ano e... Faz um ano e meio, um ano e meio, alguma mais coisa ou assim, menos. que a gente começou a ter os nossos... 1 ano e 4 meses. É. 1 ano e 4 meses que a gente começou a ter os nossos encontros e que ela passou também a praticar. Ao mesmo tempo que você vai para que eu corra suas barras ou para que a Gi corra suas barras, você vai ter benefícios, com certeza. E quando você se torna um praticante, você também tem os mesmos benefícios. Por exemplo, se eu estou correndo as barras da Gi, nós temos uma disfunção em comum, minha e dela, eu recebo essa liberação dessa energia, eu recebo essa cura e ela também que está recebendo esse processo. Então isso vai potencializando, e eu sempre falo que interessante seria se todas as pessoas tivessem em casa praticantes de barras de Axis. E barras de Axis tem fundamento científico, né? Eu até tem um vídeo, vou deixar o link aqui embaixo, para trazer esse fundamento científico desse processo, né? E Axis é só a pontinha, né? Porque depois nós fizemos mais cursos. Sim, tem muita coisa. Né? A gente está evoluindo aí nesses processos e somos contribuições mútuas, não tem melhor e nem pior, né? Eu trabalho um pouco mais com isso porque é o que eu faço única e exclusivamente hoje, mas a Gi também trabalha com isso, também tem esses momentos aí que ela atende, que ela tá aí trabalhando para essa expansão de consciência, e ela é muita expansão de consciência para mim. Ai, é muito divertida a nossa amizade, a nossa cumplicidade. E então esse vídeo ele veio para quê? Para trazer para vocês essas possibilidades, né? Porque muitas vezes muitas pessoas não estão sabendo que isso existe, que é possível, né, chegar nessa expansão e ter aí essa alegria que ela está tendo hoje, dessa realização que ela tanto buscou, né, e que parecia ser impossível, né? É isso, Gi? Isso, né? O que eu aprendi é que nós somos um ser infinito, que tudo nós podemos e que tudo nós criamos. Em Axis a gente aprende que a realidade não faz a nossa vida, né? Não domina a nossa vida. Nós é que criamos a nossa realidade. A falsa história do destino, né? O destino vai vir e fazer isso por mim e tal, né? Não existe destino. Você é quem cria a tua vida. E eu tenho certeza que tudo que eu criei, de não ter conseguido engravidar antes, né? Foi por alguns motivos, enfim. E tudo aquilo era eu quem estava criando. Eu aqui estava bloqueando tudo isso na minha vida. E quando eu comecei com Axis, eu comecei a liberar muita coisa. E eu tenho certeza que tudo isso, toda essa liberação de energia que eu consegui fazer, né? Foi criando essa realidade que hoje eu estou vivendo, que é estar grávida. E aí hoje ela pode também contribuir, né? Porque ela pode falar com propriedade disso. Ela tá aqui falando, ela tá aqui contando, e talvez você que já perdeu aí as suas esperanças, né? Você pode saber que você tem ferramentas aí que podem trazer o teu sonho, teu desejo à tona, né? Porque, como ela falou, a gente cria muitas coisas, e se você pudesse criar então uma realidade diferente, para que você também pudesse expandir. Claro que ela tem um caso lindo aqui da maternidade, né? A mulher se realiza ao ser mãe, mas quantas outras coisas também, de repente você que não é essa situação, mas é alguma outra questão que você queira soltar, né? Que você queira ter essa vida que nós temos hoje, assim, de tanta leveza, né? E isso vem na nossa expressão, né? Se você olhar a nossa expressão, é sempre uma expressão de leveza. Não é aquela expressão que o mundo está trazendo para vocês aí fora, que é tudo difícil, que é tudo pesado, que não dá para confiar em ninguém. Isso tudo é polaridade. Nós dissipamos tudo isso e nós baixamos as nossas barreiras para permitir receber. E quando você permite receber, coisas assim, como ela está falando aí, fantásticas acontecem. Exatamente, fantásticas acontecem. E o que mais, minha amiga, que você tem aí para trazer para nós? E o que mais que ela vai falar? Tá. O que mais que eu trago? O que mais que ela traz? Eu acho que isso por si só já é uma grandiosidade imensa, né? E trazer aí para vocês
infinitas possibilidades, né, de ter uma vida diferente, né? Porque não é uma falsa promessa, é algo que acontece. Você se empodera num tamanho assim que ninguém segura você. E aí você deixa de viver a vida dos outros, você deixa de agradar aos outros, você deixa de entrar na vibe dos outros, de estar sempre doente, sempre reclamando, sempre com problema, né? E passa a se perceber aí como uma potência criadora. Isso, mas você tem que querer. Não adianta você fazer barras de Axis, fazer o curso de Axis, se você não está disposto a mudar, né? Você tem que querer mudar, você tem que buscar isso. É, Se e talvez você viver na forma e estrutura de sempre, a tua vida vai continuar a mesma coisa. e talvez você, mais que querer até, tem que ser uma escolha para Você tem que Porque escolher querer, você. muita gente tá querendo muita coisa, né? E aí ela quer, ela simplesmente quer. E aí quando você diz assim, eu quero alguma coisa, você imediatamente lança para o universo assim, é porque eu não tenho. Ele traz para você uma pegada de escassez. E quando você diz assim, eu escolho alguma coisa ou algo, você está dizendo que você tem mais de uma possibilidade. Isso, então escolha Então você. escolha. Escolha sempre, escolha todos os dias e venha viver com a gente tudo isso que a gente está vivendo aqui. Eu acho que por hoje é só, né? Sem mais para o momento, que o mais é possível, que nós não estamos considerando. Como pode ficar ainda melhor. Como pode ficar ainda melhor, né? E tudo vem à nossa vida com facilidade, alegria e glória. Fiquem bem e nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais. Até.